meu material. Vereador Wagner Petrini, Vossa Senhoria tem a palavra da tribuna. Bom dia, colegas vereadoras, pessoal que nos assiste de casa. Cumprimentar meu primeiro vice-presidente, vereador João Ex, fazendo um baita trabalho à frente da presidência. Meus colegas de mesa, vereadora Andressa Malma, Lucas Carenhato, sempre presidente. Pena que eu tive que sair ali, vereador Pedro Rodrigues, senão eu queria ter acompanhado a apresentação desta área nova que está sendo discutida com o Executivo, com a frente parlamentar. Tomara que dê tudo certo. É um ganho para a cidade, mas como eu não acompanhei, não tenho como contribuir. Mas parabéns, seguimos em frente. Mas hoje eu subo na tribuna aqui para falar de habitação. Eu peço para o pessoal da assessoria que vai passando, inclusive preparei aqui um discurso escrito, enquanto vai passando um vídeo. Não sei se esse aí tem som ou não. Uma declaração de líder, presidente. Não, acho que é só a imagem. Então eu vou... Não tem som, né? Eu subo essa tribuna com o sentimento que ao mesmo tempo é pessoal e coletivo. Orgulho por tudo que foi construído até aqui. Orgulho por cada etapa vencida. E, principalmente, orgulho por saber que centenas de famílias de Caxias do Sul estão hoje mais próximas de realizar um dos maiores sonhos que alguém pode ter, que é o sonho de um lar. Quando vimos a divulgação de 440 famílias pré-habilitadas para os apartamentos São Genaro 1 e 2, nós não estamos falando apenas de um número. Hoje, o que está sendo feito aqui é dar dignidade a 440 famílias. Porque para quem recebe uma chave não é apenas um imóvel, é o fim de uma angústia, é o começo de uma nova vida, é segurança. Nós estamos falando de histórias. E aqui também quero fazer um reconhecimento importante. Nós sabemos que ainda não é o suficiente. Sabemos que 440 apartamentos não resolvem o problema de milhares de famílias. Sabemos que ainda há uma fila grande. Sabemos ainda que há muita gente esperando. Hoje são em torno de 10 mil pessoas inscritas. E é justamente por isso que essa conquista precisa ser valorizada. E entre essas milhares, 440 deram um passo concreto rumo a uma vida mais digna. E isso, inclusive, está passando o vídeo, pessoal de casa aqui, do São Genaro 1 e 2, construção 50% da obra. E isso precisa ser dito com todas as letras. Isso é uma conquista histórica para Caxias do Sul. São famílias que aguardam, são mães que criam seus filhos sozinhas, são os idosos, são as pessoas com deficiência, são aqueles que vivem em área de risco, são aquelas famílias que dependem de auxílio e moradia. E eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. Orgulho de ter estado presente nas etapas difíceis, orgulho de ter defendido esse projeto, orgulho de ter trabalhado para que ele saísse do papel. Mas eu quero começar lembrando algo muito importante. Segue a nossa foto do Habita Caxias com o prefeito, na época a vice-prefeita Paula Iores. Essa conquista não nasceu de um dia para o outro. Ela não veio de um anúncio bonito, de uma postagem em rede social ou de um discurso vazio. Ela é resultado de anos de trabalho, de planejamento e de enfrentamento. Lá atrás, quando tive a oportunidade de atuar na área da habitação, primeiro na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aqui nesta casa, e depois à frente da Secretaria da Habitação. Eu sabia exatamente o tamanho do desafio que estava diante de nós. Foi nesse contexto que lançamos, então, que está na tela, o Habita Caxias, que deu vida a todos esses sonhos. Porque quem conhece a realidade da habitação em Caxias do Sul sabe que o déficit é grande, a demanda é urgente e a espera muitas vezes é dolorosa. E foi por isso que nós fomos à luta. Essa imagem que estava antes, se puder retornar depois, essa aí, são os servidores na época, quando eu fui secretário da habitação. Boa parte, vereador. Fiz um engajamento muito grande com os servidores, principalmente da parte técnica, os engenheiros, o Diego, o Cita, o Leandro e o Daniel, os diretores, pessoal do FUNCAP, pessoas que se dedicaram, foram diversos programas
lançado à época. Fomos a Brasília, fomos aos ministérios, levei essa turma a Porto Alegre, batemos em portas, sentamos em mesa de negociação, buscamos recursos, destravamos projetos que estavam parados e demos a ordem de início de algumas obras. No fim, organizamos a política habitacional da cidade. E devo muitos agradecimentos à equipe da Secretaria da Habitação do município e todos que foram incansáveis nesse processo. Mas ainda há caminho pela frente. Enquanto eu estiver na vida pública, a habitação seguirá sendo uma das minhas prioridades no meu mandato. Seguiremos buscando recursos, seguiremos articulando novos projetos, seguiremos lutando por mais unidades, por mais oportunidades, por mais dignidade. Porque ser vereador, secretário ou presidente desta casa não é escolher quem merece, é garantir que tenham a chave de viver com dignidade. E hoje aqui nós estamos garantindo isso para 440 famílias e temos que correr aí ainda muitas que precisam. Essa foto é do Minha Casa Minha Vida, quando estive em Brasília garantindo os recursos. Bom, o discurso escrito era esse, vice-presidente Lucas Carenhato, mas agora eu quero entrar na parte prática. Uma parte, senhor vereador. De tudo que nós trabalhamos no município, pelo governo, pela habitação, pelas pessoas que precisam. E aqui, vereador Lucas Carenhato, que é da legislatura passada, eu lembro quando eu era secretário da habitação do município, que não é só trabalhar na parte que está mastigada, não é só fazer o feijão com arroz, só trabalhar com o que está escrito no papel. Quem é da legislatura passada, meu colega vereador Zé D'Ambrosio Fantinel, recorda muito bem que na habitação nós tínhamos uma família que era uma demanda que não era minha, era do vereador Rafael Bueno, que a família morava num container no Reolon, agora eu não lembro como é que se pronuncia, mas tinha um laudo com infestação de sarna dentro do container e o município não conseguia transferir nem dar um auxílio moradia para aquela família. O que eu fiz como secretário, passei por cima da lei na questão de ajudar aquela família. E eu falei para o prefeito na época, se eu não pudesse ajudar essa família, eu volto para a Câmara de Vereadores. E assim eu fiz, não tinha terreno, não tinha casa. Eu fui e ocupei uma área pública, construímos uma casa. No primeiro dia foram lá e derrubaram a casa, segundo dia foram lá e derrubaram a casa. No terceiro dia eu falei para o vereador Bueno, se tu garantir essa pauta que a gente está vendo que a família precisa, eu vou botar a guarda municipal e nós vamos construir essa casa. Fomos lá e fizemos. O vereador Rafael Bueno, toda a vizinhança depois aplaudiu, uma mãe de família e uma criança. Hoje está com uma casa lá no Reolon, sendo bem vista, de forma digna. Isso é fazer política. E agora, vereador Pedro Rodrigues, eu tenho o maior respeito pelo senhor, respeito o trabalho do secretário da Habitação do Silvio, mas ele precisa se mexer. Aqui é o município que está sofrendo, está sangrando com aquelas casas no Campos da Serra, que nós tanto batalhamos, fomos ao governo do estado conseguir os recursos, e eu vou dar o caminho. Demorou para colocar uma empresa de segurança, daqui a pouco vão furtar o telhado. Então, o secretário use a comissão de segurança desta casa, ou o próprio presidente da casa, ou qualquer um, vá na SIC, chame a UAB, faça um acordo com uma empresa privada de segurança pública e coloque uma viatura por 2 meses lá. Pelo menos vai parar os saques. A gente precisa se mexer, e eu não tenho nada contra o secretário, o vereador Pedro, mas o secretário ele precisa ter um pouco mais de ar político. Secretário tem que ser um pouco político. Eu tenho certeza que ele está fazendo o melhor possível. Mas ele não recebeu um presidente da Câmara de Vereadores, ex-secretário, fui 3 vezes na Secretaria da Habitação, o cara não pôde me receber. Eu tenho uma vistoria, e não vou mostrar os prints aqui, porque, como eu falei, eu tenho o maior respeito. Se o secretário não consegue fazer uma simples vistoria na casa de uma família, aí a gente precisa reconhecer que ou ele muda ou ele precisa trocar de lugar. Então, talvez o senhor vereador assumir a Secretaria de Habitação, ou alguma coisa a gente precisa fazer, mas do jeito que está, não tem como. Eu vou passar os apartes. Primeiro a parte é o vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Wagner Petrini. Talvez com o passar do tempo eu mude a minha opinião, mas eu quero dizer ao senhor que o perfil de um gestor público precisa ser
de alguém aberto, de alguém que fale, que bote o pé no barro, que escute as pessoas, que tenha coragem, né, de fazer diferente. Porque simplesmente ter uma visão legalista, e especialmente com os pobres, porque uma rua na frente da casa de um rico, se tem buraco, isso até pode esperar. No nível de prioridade. Claro que ele vai cobrar, o carro vai ser ruim. Agora, uma pessoa sem casa, com 3 crianças, isso é uma coisa que não dá para esperar. Então, eu quero dizer isso, do perfil. 2, do seu trabalho quando foi secretário. E de outros aqui que já foram secretários, que eu faço oposição ao governo, mas que tem um perfil proativo e de ouvir as pessoas. E terceiro que eu quero lhe dizer, uma das suas principais entregas na gestão foi o San Genaro, buscar recurso, etc, etc. Eu já falei 10 vezes o que vai acontecer na região Reolon. São 440 moradias e não vai ter UBS, Samanta, porque a UBS do Reolon já é sobrecarregada. Ouvi falar que querem acabar com o horário estendido do Reolon e botar no Mariane. Ouvi, um passarinho me contou. E não vai ter escola. Então, também é necessário políticas habitacionais relacionadas com outros equipamentos. Porque senão acontece como no Rota Nova, no Campos da Serra, que tem um montão de gente morando e não tem os outros equipamentos. Parabéns pela sua fala e pelo seu trabalho. Continua em declaração de líder da bancada do PSB, o vereador Wagner Petrini. Sua parte, vereador Valim. Vereador Petrini, eu tenho orgulho de ser seu colega vereador, porque eu sou prova disso enquanto foi secretário da habitação. Para mim, é uma das melhores gestões que já aconteceu no Executivo. Porque várias famílias eu encaminhei, várias famílias eu acompanhei as tuas fiscalizações junto com o Valmir, né? Inclusive, eu nunca me esqueço lá do bairro Bom Pastor, onde que você foi lá e se comprometeu, não, nós vamos conseguir. Do Banco da Construção ali, era material, era telhas, enfim, sempre deu atenção. Questão de incêndios, sempre presente, inclusive na tua gestão teve um incêndio lá na Vila Sapo, tu teve lá, conseguiu o material. Inclusive, deu início naquela caminhada da Vila Sapo, se comprometeu comigo de dar encaminhamentos para conseguir a parte de terreno, parte da construção das casas. Pena que não conseguiu, tu concluiu o teu mandato, da sequência como secretário da habitação, mas enquanto tu estava ali, estava andando, foi adquirido os terrenos, faltou apenas a sequência que depois daí estagnou, não teve mais futuro, mais prosperidade. Mas eu tenho que lhe dizer, pelo trabalho exemplar que tu fez, de fato, eu como vereador da base, vou cobrar na próxima reunião que, de fato, o presidente da Câmara tem que ser recebido, isso é inadmissível, como qualquer outro vereador. Esse é o básico da gestão. A gente, como base, a gente tem que rever com o nosso líder de governo, sim, o secretário é uma falha, mas eu tenho grande esperança, porque hoje, pelo que eu entendi, assumiu o nosso adjunto, o grande vereador, foi ex-vereador, do qual trabalhei como assessor, Kiko Girardi. Eu acredito que a partir de hoje as coisas vão mudar e as obras vão surgir. E a Vila Sapo, né, se Deus quiser, nos próximos meses as famílias vão poder ter aí a convicção que vai se iniciar as obras das casas, porque com agora um ex-vereador e o Kiko Girardi como adjunto, de certas coisas vão fluir, né? Vamos esperar que até nos próximos dias as notícias lá para o nosso povo do Serrano lá, né? Então, Kiko Girardi vai ser a solução na Secretaria da Habitação, se Deus quiser, e vamos rezar e orar por isso em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Valim, pela contribuição. Quero dar as boas-vindas ao adjunto, o Kiko, que nos ajude. E o trabalho não é porque é só meu. Bom, antes de eu ser secretário, era o Flávio Cassina, depois fui eu, foi o Jack, o Daniel. O que a gente precisa é atender os anseios da população. Uma vistoria, impossível nós não fazer uma vistoria, que é um anseio de uma família para tentar, pelo menos, organizar um pouco a sua vida. E o vereador D'Ambrosio, depois a Daiane. Nós precisamos celebrar os 440 apartamentos, e a vida é feita de muitas mãos, né? Então, teve muitos envolvidos, secretários, né? Quero parabenizar a secretaria porque obedeceu o critério do FUNCAP. E o FUNCAP, eu sou apaixonado pelo FUNCAP, mas nós temos o FUNCAP zerado de recursos. Um FUNCAP zerado de recursos. Então, tem que pedir para os CCs da Secretaria cobrar nas casas, né? Tem que trazer recursos para o FUNCAP.
Eu acho que os 4 milhões que foram retirados para o Carmelo, também aquela comunidade poderia contribuir, é minha opinião. Acho interessante 25 famílias no aluguel social que vai entrar recurso para o município, é importante. Agora, nós precisamos fortalecer a relação com o governo federal. Comprar mais áreas urbanizadas e que os próprios inscritos façam suas casas. Nós precisamos, vou repetir aqui, nós precisamos fortalecer a relação com o governo federal, como estivemos juntos, eu e o senhor, no lançamento da Minha Casa Minha Vida. Estivemos, aí o senhor me tirou da foto, mas não tem problema. Nós estivemos em Brasília juntos. Eu acho que é muito interessante, só para finalizar e respeitar os 2 minutos, nós precisamos fortalecer a relação com o governo federal e comprarmos áreas urbanizadas para que os inscritos no FUNCAP construam suas próprias casas. E também o Banco do Material da Construção, né? Não é possível, tem tantas escolas, tantos vasos, tantas janelas, precisa fortalecer também o Banco do Material da Construção. Obrigado, senhor. Obrigado, Zé D'Ambrós. Te parabenizar, na época da Secretaria de Habitação, Vossa Excelência lançou o Banco de Materiais, que ajudou muito, e muitas famílias, não só naquele período, mas logo nas enchentes ali, teve um papel excelente. Pior que nessa viagem que nós estávamos juntos, foi o senhor que arrumou a agenda para nós, então sou muito grato no Ministério das Cidades nesse lançamento. Sua parte, vereadora Daiane. Principalmente, vereador Wagner Petrini, é parabenizar pelo seu posicionamento, que mesmo sendo, né, tipo, da base do governo, fala explicitamente o que está acontecendo na Secretaria da Habitação. E, como o senhor disse, nada contra o secretário como pessoa, nada contra a indicação que foi do vereador Pedro Rodrigues, mas tem que ter um viés político, sim, porque a gente não pode se deparar com as pessoas pedindo auxílio para construir, por exemplo, lá no Morro Alto, em Galópolis, só para colocar umas madeiras para fechar a casa e botar um telhado, que aquela pessoa vá para uma fila habitacional, porque a Secretaria da Habitação não atende, porque o loteamento não é regularizado. Então, todas as nossas áreas de risco, a prefeitura não vai poder atuar, porque, né, a maioria não são regularizadas. Então, tem que ter um viés político e tem que ter atitude. Ontem eu falei sobre a questão das casas do Campos da Serra, tem pessoa dormindo lá nas ruas, na parte de cima, nas casinhas da parte de cima, e não tem mais as entradas, né? Tipo, tá tudo derrubado, os portões de entrada. Então, tem que tomar uma atitude urgente nas casas do Campos da Serra. Muito parabéns pelo seu posicionamento aí. Isso aí. E, novamente, nada contra o secretário, mas a gente precisa avançar porque o governo é um só. O governo é um só, as famílias são as mesmas. O governo, parabéns, são 440 unidades, as obras estão 50%, a previsão de entrega lá em dezembro, mas a gente precisa avançar. Antes de passar a parte, só quero seguir aqui, senão não vai dar tempo. Bom, a obra lá no São Genaro, aqui foi... De 400... Pode colocar o áudio. Foi contemplada no anúncio do Ministério das Cidades. Eu fiz questão, depois de muita alegria, vim aqui onde vai ser a área, os 2 projetos cadastrados pela Secretaria da Habitação, pelos servidores, é esta área aqui, que é São Genaro 1 e São Genaro 2, e aqui ao lado nós temos então já uma escola municipal com acesso asfaltado. Isso significa que a nossa área... Pode parar o áudio aí. Bom, vejam que eu me lembro como se fosse hoje. Ia fechar o cadastramento desse projeto e o pessoal da Secretaria da Habitação da Engenharia, era 1h da manhã, foi a hora que eles conseguiram cadastrar e a gente garantiu o recurso das 440 unidades, que hoje já estão 50% da obra. E quando a gente foi fazer esse vídeo, apenas era o mato, ainda era a área que a gente conseguiu através da Secretaria da Habitação, que era uma área pública, lá fizemos todo um estudo e a gente conseguiu contemplar essa área para essa obra. Tem mais alguma coisinha para passar, assessoria? Senão eu vou passar os apartes. A ordem de início, as obras... Sua parte, vereador Jack. Vereador Wagner, primeiro, parabenizar o senhor pelo excelente trabalho. Eu acompanhei de perto a questão da habitacional, porque é uma questão que preocupa muito a todos nós. E acompanhei também o que o senhor fez no Reolon, e isso, para mim, é uma parte muito importante da humanidade. Eu tive que fazer isso também enquanto secretário da Habitação, e para mim
ver crianças na chuva e deixar, mesmo sendo uma área irregular, a gente não pode deixar. Então, parabéns pelo excelente trabalho que o senhor fez lá. Tenho orgulho de ter dado início a essa obra aqui que o senhor lutou tanto para que viesse para Caxias do Sul, e seguir aqui na questão do Zé D'Ambrosio, aqui o nosso vereador Zé, convidar o senhor para nós ir a Brasília ver o que aconteceu com os 496 apartamentos da Morada do Vale, que a gente tinha deixado cadastrados, né, e infelizmente estão suspensos lá. Então, acho que devemos ir lá e garantir que venha para Caxias do Sul mais 496 apartamentos para ajudar as famílias que tanto precisam aqui. Obrigado, vereador. Isso aí, só para concluir, presidente. Não vou poder passar a sua parte, vereador Andrés, mas é isso, vereador Jack, vereador D'Ambrosio, é um trabalho de muitas mãos, é o que a gente fala, é um trabalho de continuidade, ninguém consegue fazer num ano, 2, então é um trabalho de continuidade, de secretários, de vereadores, buscando recursos, mas o que a gente precisa fazer é nós usar os meios que a gente tem, que é o meio político, da conversa, do contato, de seguir, de tentar algo a mais, e é isso que a gente precisa deixar o reflexo, parabenizar o governo municipal pelas 440 unidades, parabenizar a Secretaria da Habitação, a gente segue trabalhando, segue atento, tentando ajudar a nossa comunidade. Era isso por hoje. Obrigado, vereador Wagner. Momento que